Olá, meu nome é Raíza Brustolin e eu vou conversar com vocês sobre metodologias ativas. Mas antes de começar aí a falar das novas metodologias, é interessante fazer um panorama de como é a educação atualmente. Então, a própria configuração da sala, né? Normalmente nós temos muitos alunos numa mesma sala, os alunos ficam enfileirados, né, em carteiras, o professor fica lá na frente, junto ao quadro e à mesa do professor, dando suas explicações, copiando no quadro, né, fazendo esquemas e copiando textos e exercícios no quadro. Em algumas instituições já acontece de as aulas acontecerem em formato de auditório, onde o professor fica numa espécie de palco e os alunos todos sentados, né, à sua frente, acompanhando, ouvindo suas explicações e fazendo anotações sobre essas explicações ou mesmo copiando do quadro. Então a gente vem desse sistema educacional tradicional, né, que quando a gente fala tradicional parece um pouco pejorativo, mas ele serviu para mim, serviu para você aí que está nos ouvindo, né, nos assistindo. Mas o mundo deu uma leve mudada aí com o passar do tempo, né? Nós temos a tecnologia permeando todas as nossas relações e o processo aí de interação reperspectivando as nossas relações. As relações entre as pessoas, as relações nossa com o trabalho, nossa com a vida. O próprio conceito de vida, tempo, espaço tem sido remodelado aí, né? Repensado principalmente pela interatividade e dinamismo das relações permeadas pela tecnologia. Então a gente tem um processo educacional que muda, sim, vem mudando com o passar do tempo, mas a passos um pouco mais lentos do que a própria sociedade. Isso acaba gerando um pouco de frustração aí para os professores e para os alunos, uma vez que ele tem todo um dinamismo na sua vida, né, no tempo inteiro, aí quando ele entra na sala de aula, as coisas não têm a mesma interação, interatividade e dinamismo com a qual a vida é regida, né? E para isso a gente também tem estudos que nos mostram que o processo de ensino-aprendizagem de maneira passiva, quando a gente só ouve ou só lê, né, num processo passivo, a gente aprende, a gente retém, a gente compreende muito menos do que quando a gente experiencia, do que quando a gente vivencia algo, né? A gente tem um processo de elaboração mental e até físico perante algo que a gente aprende. Então tem aqui o cone de aprendizagem, o famoso cone de aprendizagem, e de William Glasser, né? Na verdade, ele é de Edgar Dale e William Glasser deu uma repensada e trouxe à tona novamente o cone. Sempre que a gente fala de processos, novos processos de ensino-aprendizagem, o cone é trazido à prova. Muitas vezes, algumas pessoas criticam os dados, a veracidade, a cientificidade, né, uma vez que ele é de 1969, mas empiricamente a gente consegue perceber, a gente consegue experimentar que a aprendizagem ela é muito mais significativa quando ela está acompanhada de um processo em que eu interajo com aquilo que eu estou aprendendo e desenvolvo competências. E aí, tendo em vista todo esse contexto, esse processo educacional e essas pesquisas, a gente tem as metodologias ativas de aprendizagem como uma trilha, uma perspectiva, um percurso de uma alternativa aí que pode ser seguida, trilhada ou pensada para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Mas o que são metodologias ativas, né? Metodologias ativas, a gente pensa que são várias metodologias que podem nos ajudar em sala de aula e são práticas pedagógicas que percebem o processo de ensino-aprendizagem como algo ativo. Então, o aluno, ele sai de um processo em que ele só ouve, só vê e só lê, para um processo em que ele faz, em que ele experimenta, em que ele realiza coisas, né? E aí é muito importante ressaltar que não é necessário apenas uma mudança nas atividades de sala de aula, né, em dinâmicas diferentes, mas uma mudança de paradigma da própria maneira de ver o processo de ensino-aprendizagem, como um processo dinâmico, interativo, como um processo que precisa ser repensado. E entre as coisas aí que precisam ser repensadas, nós temos o aluno. O aluno, no processo de metodologias ativas, ele é um aluno ativo, ele é um aluno proativo, ele é um aluno criativo, ele é um aluno autônomo, ele é um aluno protagonista. Então, ele vai para a sala de aula para fazer algo.
ele mesmo tem que se organizar perante aos seus estudos, né? Seus estudos independentes. Então, é como se a gente dividisse a responsabilidade do aprendizado com esse aluno e delegasse bastante coisa para ele em relação a esse próprio processo. Além disso, a gente tem a reformulação do conceito do próprio professor. Quem é o professor de metodologias ativas, né? O professor de metodologias ativas, ele pensa em todo um processo, ele pensa no seu plano de aprendizagem, planejando como os alunos podem desenvolver as competências necessárias. Então, ele não só faz toda a curadoria do material que o aluno vai ter acesso, ele não só planeja as atividades de sala, como planeja a longo prazo tudo que o aluno precisa desenvolver. E principalmente, sai daquele pedestal, sai daquele palco, sai lá da frente, junto ao quadro, aquele local seguro ali para interagir com os alunos, para interagir com os grupos, para orientar os trabalhos, né, para dividir, para aprender junto com os alunos também. E junto disso, falando dessa interação com os alunos, acho que uma das maiores diferenças acontece na relação professor-aluno. Então, o professor não é mais o detentor do conhecimento, ele é uma pessoa que também aprende junto ao aluno, também busca soluções junto com o aluno, orienta esse aluno, sabe seu nome, sabe quem ele é, sabe possivelmente suas motivações, né? E isso faz uma grande diferença no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, a gente tem uma mudança do próprio ambiente de sala de aula. Então, como a gente retomava, né, aqueles alunos distantes do professor, o professor ali na frente, os alunos enfileirados, a gente tem uma mudança nesse sentido. O ambiente é colocado, ele é um ambiente interativo, ele é um ambiente estimulante, ele é um ambiente em que os alunos discutem, dividem as coisas, conversam com o professor. Então, aquela ordem, aquele silêncio, né? Tudo aquela disciplina exigida no ensino tradicional, a gente tem uma mudança, né? A gente tem um dinamismo, uma interatividade. É preciso pensar amplo, é preciso pensar em currículo, né? Um currículo que não seja essencialmente conteudista, que não preveja somente conteúdos que o aluno precisa saber, mas habilidades, competências, aquilo que ele seja capaz de fazer com aquele conhecimento. Te aguardo na próxima aula!